Nós vamos, então, continuar. Nós estávamos tratando sobre a humanidade e a divindade de Cristo na última quarta-feira e como é importante termos esta certeza, não é? Que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo, ele é homem, ele é um ser humano. Isso é fundamental. E nós trabalhamos aí esses dois pontos, não é? E agora nós vamos um bocadinho a mais, vamos tratar sobre, apenas revisando, né? Nós trouxemos aí alguns pontos, alguns textos que nós lemos na semana passada, atribuindo a Cristo a sua divindade. E então nós também comentamos, mesmo que por alto, mas nós comentamos a respeito de Jesus Cristo como ser humano, o pleno homem, né? Você tem a 1 Timóteo 2,5, que é justamente o texto que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, né? Então, atribuindo que Jesus Cristo é homem, né? É ser humano. Temos Gálatas 4,4, que nos diz que, em vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, debaixo da lei, nascido de mulher, né? Então, mais uma vez, né? A mesma humanidade que há em Maria, há também em Jesus Cristo, né? Então, nós estamos convictos disso, né? Então, o que acontece? Né? Essa frase é muito importante para nós. Cristo tornou-se homem, mas não deixou de ser Deus. E é o que justamente naquela época, principalmente nos primeiros séculos, havia uma certa dúvida sobre isso, né? Alguns atribuíam que Cristo não podia ter se tornado homem na sua plenitude, porque se ele fosse se tornar homem, ele poderia se tornar pecador. Mas nós temos fundamento na Escritura para dizer que ele não pecou, né? E nós vamos ver isso mais à frente agora, não é? Então, a pergunta que deve ser feita é justamente essa que vocês estão a ver aí. Por que foi necessário que ele se fizesse homem, né? Então, foi necessário para que ele pudesse ser capaz de sofrer a morte pelos homens, para que pudesse se tornar sumo sacerdote dos homens, a fim de reconciliá-los com Deus. Ora, então, como ele é o mediador, quer dizer, aquele que está no meio, ele media a Deus e media aos homens, né? Ele é o representante dos homens e o representante de Deus. Ele naturalmente, ele é chamado também de sumo sacerdote. Então, o que ele faz? Ele reconcilia tanto o homem com Deus, como Deus com o homem. E é isso que nós vamos encontrar em Hebreus 7, né? Hebreus capítulo 7, versículo 26, nós vamos perceber isso, né, nas palavras aqui do escritor da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, 27, e diz assim, olha, perceba aí, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Veja aí, separado dos pecadores.
que não necessitasse, como os sumos sacerdotes que vieram antes de Jesus, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então, é justamente esse o que molda o sacrifício de nosso Senhor. O sacrifício de nosso Senhor, ele é fundamental para que, como sumo sacerdote, ele se oferece uma única vez e não há necessidade de se oferecer, né? Por exemplo, das questões com a missa católica romana é que na Eucaristia ou na ceia, né? Jesus Cristo é oferecido ali, né? Todas as vezes que se faz uma missa, né, é um sacrifício que é oferecido ali espiritualmente, né? Já, por exemplo, os adventistas, eles dizem que Jesus já veio, né? A doutrina fundamental dos adventistas é justamente essa, que Jesus já veio e está num estado, num local chamado santuário, onde ele está a fazer a purificação dos pecados. Quando, na verdade, essa doutrina ela é passível de uma grande heresia, porque Jesus já fez a reconciliação com Deus, não é? Então, foi necessário que ele se fizesse homem. E a outra pergunta é, como Cristo pôde ser tanto Deus como homem? E aí, este é a grande questão, né? Porque se nós formos usar a nossa lógica, nós estaríamos sempre pendendo ou para a divindade ou para a humanidade de Cristo. Mas, como nós percebemos nas Escrituras, é que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Você nunca pode dizer, por exemplo, que quando Jesus estava a fazer um milagre, as pessoas geralmente dizem assim, aqui Jesus é Deus. Quando Jesus estava sentindo fome, né? Então aqui Jesus é homem. Não é possível, por exemplo, separar a divindade e a humanidade de Jesus. Por isso que nós chamamos dessa união mística, quer dizer, é uma união que não é possível distinguir, né? Mas sabemos que as duas naturezas elas estão ali a conviver unidas, não é? Por isso, ambas as naturezas, veja a resposta aí, ambas as naturezas são distintas. A natureza divina não está sujeita à mudança, é verdade, né? Ele é Deus. Deus, ele não está sujeito a mudanças. E também a natureza humana, que essa natureza humana, ela não é onipotente, não é? Essa natureza humana não é onipotente. Então, há uma confluência, há uma união. E nessa união, nós nunca podemos dizer aqui é como Deus, aqui é como homem. Não é possível. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, em todos os momentos, em todas as situações. Então, isso é extremamente fundamental para nós, porque senão nós vamos criar um semideus, não é? E era o que estava sendo feito, por exemplo, nos primeiros séculos, naquele processo todo da igreja compreender plenamente a sua doutrina, né? A doutrina a respeito dessa união entre a humanidade e a divindade de Jesus, né? E aí, então, nós entramos na pergunta 22 do nosso Catecismo Menor,
que diz assim: como Cristo, sendo filho de Deus, se fez homem. Ora, nós sabemos, né? Nós temos aqui alguns textos, nós vamos ver esses textos aí, nós vamos ler esses textos. Então, o que nós percebemos disso? Percebemos que Cristo, olha aí a resposta, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional. Então, veja que para que Jesus Cristo fosse homem, como de facto foi, ele precisa de um corpo, como nós temos um corpo, e uma alma e um espírito, como nós temos também, não é? Então, a alma de Jesus é humana, não é? A alma de Jesus é humana. Então, em que sentido nós percebemos isso? Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nascido dela, mas sem pecado. Vamos ver aí alguns textos bíblicos, né? Nós temos aí Hebreus 2,14. Eu pediria a todos nós que pudéssemos participar aí. É possível aí participarmos. Vou pedir à nossa irmã Keren que leia para nós Hebreus 2,14. Mateus, vou pedir ao Edmundo, por favor, que leia Mateus 26:38. A Sânia, por favor, Lucas 2:52. A Raquel, Lucas 1:31 e o versículo 35. E o Luiz Fernando, Hebreus 4:15. Então, vamos ver esses textos aí. Hebreus 2:14, primeiramente. Vamos ver aí o que nos traz aí esse versículo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse, aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, notem aí essa palavra, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, significa que ele era plenamente homem, né? Pleno homem. Ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o domínio ou o império da morte, que é o diabo, né? Então, como ser humano, ele teve que assumir justamente essa realidade, carne e sangue. O outro texto é Mateus 26:38. O irmão Edmundo pode ler para nós, faz favor? 26:38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja que aqui agora, nosso Senhor Jesus, ele diz a respeito da sua alma. Então, é aquilo que nós estávamos a dizer. É um corpo e uma alma. Corpo, sangue, carne e alma. Ele fala sobre a alma que está cheia de tristeza, né? Então, temos aí, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. É interessante aqui como as emoções também de Jesus, nosso Senhor, elas são evidentes, né? Então, o Senhor, ele sente o peso da morte e sente a sua alma. Aqui alguns estudiosos chegam a dizer que nosso Senhor presenciou e sentiu aquilo que nós chamamos de depressão, né? No seu sentido mais profundo. Então, nosso Senhor Jesus, ele
possui alma, né? Agora, Lucas 2:52. Sânia, você pode ler para nós, faz favor? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, olha aí, ele crescia em estatura. Tanto que ele tem, naturalmente, todo o envolvimento como homem, né? Como ser humano. Jesus teve suas lutas sexuais, teve as suas lutas no crescimento da adolescência para a juventude, da infância para a adolescência. O Senhor Jesus teve uma série de lutas como todos nós temos, né? Bem interessante esse texto, né? Lucas 1, 31 e 35. Raquel, você pode ler para nós? Sim, Lucas 1, 31. E diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Bem interessante esse aspecto aí, porque nós percebemos que essa palavra que foi dada a Maria, ela é realmente possuída pelo Espírito Santo. É interessante que alguém já disse que ela recebe Jesus Cristo 2 vezes, né? Recebe Jesus pela fé e recebe Jesus em corpo. O mesmo DNA de Maria é o DNA de Jesus, não é? O mesmo sangue que corria no corpo da Maria, né? Porque ela foi a única, do ponto de vista humano, que gerou Jesus. Interessante aqui também, há um aspecto de que algumas pessoas, principalmente os evangélicos, que não gostam de falar muito da Maria, mas vale a pena ressaltar, por exemplo, sobre eu ouvi uma vez um pastor falando, pastor amigo meu até, dizendo que Maria recebeu Jesus, mas não tinha nada a ver com Maria. Ela foi apenas, o útero da Maria foi apenas um invólucro, né? Que Jesus ele aparece no ventre de Maria como uma teofania, né? Uma manifestação. Isso é uma grande heresia, né? Como é que Deus vai produzir um ser humano na sua plenitude que não seja plenamente humano, né? Se não for através de carne e sangue, né? Então, porque o grande problema é essa relação aí de Maria com Jesus, né? Para muitos, né? Mas esse é um ponto que a gente deve ressaltar mesmo, porque quando nós falamos vamos dizer assim, do nascimento virginal, nós estamos a falar que Maria foi mãe de Jesus de maneira que ela era virgem e ela recebeu o Espírito Santo no ventre da Maria, e esse Espírito Santo foi quem fecundou de maneira que Maria ela gerou, não é? Esse corpo físico
essa alma, né? Deus, naturalmente, usou o seu útero, né? Bem interessante esse aspecto aí, né? Outro aspecto é Hebreus 4:15. O Luiz está podendo ler aí para nós? Sim, Por favor, Luiz. porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É aí que está, né? Veja que o Senhor Jesus, como, né? Ele se torna fraco. Em seu corpo, ele tem a deficiência da sua própria fraqueza física, fraqueza emocional, fraqueza psicológica, né? Aqui ele diz, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, quer dizer, em tudo foi tentado, sofreu, não é? Mas sem pecado. Então, esses aspectos são muito importantes para nós, porque nós, às vezes, temos uma dificuldade imensa de assumirmos que Jesus era plenamente homem. E ele foi Deus e homem ao mesmo tempo, né? Então, esses aspectos são importantes, né? A partir daqui, nós vamos começar um outro lado dessa visão a respeito de Jesus, que tem a ver justamente com a questão das funções. Então, nós vimos um pouco da natureza de Jesus, e agora nós vamos falar um pouco das funções, quer dizer, dos ofícios de Jesus, não é? E é isso que nós vamos perceber aí. Então, vamos... eu queria compartilhar com vocês, agora, apenas antes da gente passar para as funções, o credo niceno, o credo de Niceia. O credo de Niceia, esse credo que eu estou a compartilhar aí, perceba que o texto, esse credo de Niceia, ele foi escrito em 325 Anno Domini, né? E depois foi revisado em Constantinopla em 381. Quer dizer, nós estamos aqui a falar do quarto século, não é? Quarto século. Então, até o quarto século, nós vamos encontrar uma igreja que precisa colocar na sua, vamos dizer assim, na sua doutrina, nas suas doutrinas, ele precisava colocar as coisas nos devidos lugares, né? Porque até o quarto século, muita gente falava e todos não tinham essa mesma coerência que nós temos hoje, né? É bem importante que nós entendamos isso. Quer dizer, a igreja levou quase 4 séculos, vamos chamar assim, para fechar essa questão da divindade e humanidade de Jesus, a sua ação, como se processou. Então, nós temos... Esse foi a primeira confissão, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, estou falando sobre Deus Pai, né? Depois, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz. Veja que aqui nós estamos falando da essência, não é? Da essência divina. Então, luz da luz, quer dizer, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Veja que há uma grande diferença entre gerado
né? E criado, então é gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Então é a divindade de Jesus, pelo qual todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria Virgem e tornou-se homem. Então agora ele é homem plenamente. E aqui então, sobre a sua função, mas o seu exercício, né? Foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Interessante que essa ênfase aqui, ó, por nós, né? Foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Veja aqui, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, basicamente, foi isso que os presbíteros, os bispos daquela época, fecharam essa doutrina. Até então, não havia nada resolvido, definido, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, agora, então, deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Está aqui. Então, nós já vimos aqui. Eu vou, daqui a pouco, eu vou parar para poder ouvi-los, tá bom? Alguma questão que surja ou alguma perguntinha, alguma colaboração de vocês, tá bom? Então, notem aí agora, o que eu fiz aqui? Acho que eu errei aqui, mas vamos aqui. Novamente. Aqui. Ok. Então, aqui nós já vimos, né? E agora nós vamos perceber, então, aquilo que nós estamos a falar. As funções de Jesus, né? As funções, em certo sentido, nós devemos chamar essas funções como ofícios, né? O que é um ofício? Ofício é um trabalho, né? É uma tarefa. Então, a pergunta é, quais as funções que Cristo exerce como nosso Redentor? Quer dizer, como Redentor, o que foi que Jesus fez para nós? Então, a resposta é, Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções ou os ofícios, né, de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Então, quando nós vamos estudar a pessoa de Cristo, nós vamos perceber que existe justamente a fase da humilhação e a fase da exaltação, né? A fase da humilhação, ela possui características próprias, e a fase da exaltação também possui características próprias. E nessas duas fases, nesses dois estados, Jesus, nosso Senhor, vai exercer o ofício de profeta, sacerdote e rei. Então, nós vamos ver aí esses textos aí que estão juntos, aí dessa pergunta, dessa resposta. Atos 3:22. O Luiz, pode ler para nós, Luiz? Faz favor. Atos 3:22. Vamos ver aí o que está a ser dito aqui pelo apóstolo Pedro. Pedro está pregando para o povo, né? Depois que aquele coxo é curado, aquele paralítico. Então, o que ele diz aí, Luiz? Pode ler para nós?
Atos 3, 22. Isso. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Interessante que Pedro ele faz uma conexão entre a profecia que é dada por Moisés a respeito de um profeta, e você pode verificar aí o texto de Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15 é justamente esse texto que Pedro usa aqui para confirmar que Jesus Cristo ele vai exercer essa função como profeta, né? O Edmundo, você pode ler para nós Deuteronômio 18:15? E depois eu vou pedir a Sânia para ler Hebreus 5, 5 a 6, se puder. Deuteronômio 18:15. Acho que o seu microfone está... Acho que está mudo o microfone dele. Está a nos ouvir, irmão Edmundo? Irmão Edmundo? Sim, está ouvindo, sim, está ouvindo. O irmão, o irmão pode para ler? nós? 5. Hebreus 5. Deuteronômio 18:15. Deuteronômio. Ah, era eu, é? Era Pensei o que era o Edmundo. irmão Luiz. Eu também achava que era o irmão Luiz. Eu ouvi irmão Luiz. Foi mesmo. Sim, eu ouvi irmão Luiz. Deuteronômio. Já. Deuteronômio. Ah, ok. Fiquei aqui quieto porque... Deuteronômio 18:15. 18:15. 18:15. É ok. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Muito bem. Então veja que é o mesmo texto que Pedro usa para relacionar a função profética de Jesus, né? Agora, Hebreus 5, 5 e 6. Faz favor, Sânia. Assim também Cristo não se gloriou, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como Agora, também diz, noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. então, perceba que agora o Senhor não tem apenas o ofício de profeta, mas agora ele também tem o ofício de sacerdote. E como sacerdote, ele está na ordem do sacerdote Melquisedeque. Você se lembra quem foi Melquisedeque? Melquisedeque está descrito em Gênesis 14. Então, se você for a Gênesis 14, você vai encontrar aí a figura de Melquisedeque. Melquisedeque, que aparece para trazer a bênção de Deus para Abraão, e Gênesis 14, bem interessante esse texto, porque o versículo 18, se você puder verificar aí Gênesis 14, 18,
Diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez na história bíblica que aparece um sacerdote, né? E esse sacerdote, ele naturalmente media, né? O sacerdote é aquele que media, ele está no intermédio, né? Entre Deus e os homens. É bem explicado também, se você pegar aí capítulo 7 de Hebreus, você vai perceber, versículo 1, que agora o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma relação entre Melquisedeque e Cristo como sumo sacerdote. O versículo 1, 7:1 diz, porque este Melquisedeque, né, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou, e a quem Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação, veja que coisa interessante, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Versículo 3 é bem interessante. Ele diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Senhor Jesus foi profeta, sacerdote, né? E o versículo, Salmo 2:6, eu vou pedir a Sânia, se for possível, não sei se ela pode ler para nós, Salmo 2:6, e depois o Luiz, João 1:49. Faz favor, Salmo 2:6, onde o Senhor agora é retratado messianicamente, né? Esse salmo é um salmo messiânico. Capítulo Salmo 2, 2:6, sim. Isso mesmo. Diz assim, eu... 2:5. 2:5 ou 2:6? 2:6. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Muito bem. Veja que coisa interessante. Aí nós temos duas características do Senhor. Ele diz aqui, e logo depois, o versículo 7 evidencia quem é este rei. O versículo 7 diz, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é a mesma palavra que se repete algumas vezes, principalmente no batismo de Jesus, quando Jesus está a ser batizado por João, o precursor, o batizador, né? Então, as pessoas ouvem uma voz do céu, né? Este é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Mas o versículo 6 é interessante, porque o versículo 6, ele traz aí duas características de Jesus, como rei e como ungido. O versículo número 6 diz assim, eu, porém, ungi. Veja que a palavra ungir aí vem da mesma palavra de Messias, que é ungido. Então, ficou claro na mente do judeu que haveria de vir um Messias, quer dizer, o ungido, como rei. Então, é assim que Jesus ele vai exercer a sua função, naturalmente com função tripla. A gente não esquece. João 1:49, Luiz, pode ler? Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, justamente agora no testemunho de Natanael, né, ou Bartolomeu, o Senhor é o Rei de Israel. Ok? Então, nós temos essas três funções e agora nós percebemos que essas três funções, elas vão ser, vamos entender como é que o Senhor ele vai exercer esses ofícios
como profeta, como rei, ou melhor, como profeta, como sacerdote e como rei, ok? Tudo bem aí? Como o Senhor, então, ele vai exercer essa função redentora. Veja que todas essas três funções, elas são chamadas de funções redentoras. O Senhor Jesus, quando ele vem até nós para executar esse plano eterno, ele vai executar de modo a revelar-se como rei, profeta e sacerdote. Então, como é que ele vai fazer esses três? Como é que nós vamos descobrir na Bíblia como é que ele vai realizar isso, não é? Então, como é que ele realiza isso? Tenho aqui o horário prescrito, hein? Eu acho que é melhor a gente parar aqui para poder tirar alguma dúvida ou então ouvir alguma colaboração de vocês. Aqui, eu vou ficar por aqui, certo? Vou ficar por aqui. Mas queria ouvir vocês nessas colocações que nós fizemos aqui. O que acham? Quem poderia, quem gostaria? Estão... perceberam esses detalhes primeiro da humanidade e divindade, depois, então, como o Senhor exerce essa função redentora, profeta, sacerdote e rei, né? Nós temos as perguntas, além dessas que nós estamos hoje, nós temos detalhadamente cada função, né? Como profeta, como sacerdote e como rei. Não sei se vocês já tinham ouvido, acredito que sim, né? Naturalmente, mas vale a pena nós revivermos isso aí, revisarmos isso. É fundamental, até porque não há nenhuma ação redentora que não deixe de exercer, que Cristo não deixa de exercer essas funções, né? Ok, fico à vontade, fiquem à vontade. Pastor, então, só uma dúvida, mas na P21, na segunda parte, quando está a falar ainda de Cristo como Redentor. Então, de fato, como mediador e homem e Deus, essa divindade de Jesus e a humanidade, no caso a humanidade, como ele não pecou, não é? Quer dizer, ele tornou-se homem, não deixou de ser Deus, passou por todas as tentações e não pecou. Esse não pecar foi ato deliberado de Jesus, foi opção dele não pecar, então, como homem. Algumas pessoas têm uma afirmação dizendo assim, ele não pecou porque era Deus. Mas ele não pecou porque ele era Deus e ele era homem. Como homem, ele foi fiel a Deus, né? É tanto que o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 a 11, diz que, justamente, que ele foi obediente como na forma de homem, como obediente até a morte de cruz, né? Versículo 8, 9, 10, 11. Então, ele não pecou porque era homem, e não pecou porque era Deus. Quer dizer, não é possível a gente fazer uma separação, né? O texto diz que ele não pecou porque ele não quis pecar. Não é que ele não podia pecar, ele não quis pecar. É bem importante esse detalhe aí, porque às vezes nós dizemos assim, ele não teve problema com o pecado porque
porque era Deus, né? Mas se você olhar, por exemplo, para o processo de envelhecimento, tudo aquilo que ele passou, ele submeteu-se à própria condição humana, né? Por exemplo, o Senhor Jesus, ele como homem, ele adoeceu, né? É tanto que se você tem aí o texto de Isaías 53, Isaías 53 é muito claro, né? Ele diz aqui que ele enfermou, né? Homem de dores. Então, veja que coisa interessante. Versículo 3, né? Ele é homem de dores. Ele sentiu a nossa dor, né? Ele assumiu as nossas enfermidades. Versículo 4, né? Então, as nossas dores levou sobre si. Então, aqui não é apenas um aspecto espiritualista, né? Espiritual, né? Nós temos uma tendência de dizer, não, pelo contrário, ele sentiu a dor, né? Então, como homem e como Deus. Deus sentiu a dor. Interessante esse aspecto de Deus sentir dor, né? Quem estava lá? Quem estava em Cristo? Deus estava em Cristo. O 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Deus estava em Cristo. Quer dizer, então, quando nós pensamos aí todo esse processo de enfermidade, né? Como se a enfermidade fosse algo maligno, né? Nós temos uma ideia, uma noção de que a enfermidade é uma coisa maligna. Não, mas a enfermidade é uma coisa da própria natureza humana, né? Que está caída. Ele se submeteu a isso. O Luiz, pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz. Eu já ouvi, né, algumas vezes, e eu acho que foi levantado algumas dúvidas com relação a esses atributos de Jesus, de ser profeta, sacerdote e rei. Uhum. Ele é sacerdote porque intermedia, né? Ele Isso. é profeta porque profetizar é anunciar, né? Agora, a função de rei, ele não estaria reinar, porque quem reina neste mundo não reina, ele não reina nesse mundo, ele está a reinar na eternidade quando lá estivermos. Mas essa função de rei não estaria agora. Eu ouvi isso, seria... Né? Como rei, ele continua a reinar. Veja que nós estamos a falar de um reino eterno, né? O reino de Cristo, o objetivo último é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Quer dizer, ele é o rei, né? Essa palavra rei, ela é muito usada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo tem uma palavra bem enfática sobre este rei, né? Jesus Cristo como rei. Como rei, aí, no caso, em primeiro lugar, ele reina sobre a morte, né? Tanto que você tem aí Paulo aos Coríntios, quando, primeiro aos Coríntios, capítulo 15,
1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, 25, 26 e 27, né? 1 Coríntios 15, 25, 26 e 27. Quando ele diz assim, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que ele reine, né? E aqui, então, o versículo 24 é interessante, né? Que está falando sobre Jesus, sobre Cristo, versículo 23. Cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E o 27 diz, porque todas as coisas sujeitou, essa ideia de reinado, né? Sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele exerce essa função de rei, principalmente no seu estado de exaltação. Porque você tem o estado de humilhação e o estado de exaltação. Qual é o estado de exaltação? Quando o Senhor rompe com a morte. Ele quebra o poder da morte. E quando quebra o poder da morte, ele então passa a reinar sobre o último inimigo, que é justamente esse, né? A própria morte, que será, de fato, quando ele tiver entregue o reino a Deus Pai e tiver aniquilado todo o império e potestade, então ele há de reinar na sua plenitude, né? Embora que quando ele vem como rei, né? Rei e juiz, né? Sim. Então, há que se fazer essas diferenças entre o estado de humilhação e o estado de exaltação, né? O Senhor Jesus, ele continua a exercer o seu sacerdócio, mas agora esse sacerdote eterno, né? Ele deve ser lembrado como o Melquisedeque, que não tem nem início nem fim, né? É interessante essa representação de Jesus Cristo, né? Então, é interessante e é importante também entender que o Senhor é o Rei, Jesus Cristo é Rei, né? Sim, com certeza. E o Edmundo? Edmundo. Sim, senhor. E aí? O senhor acabou de falar um bocadinho mais à frente aí, ou mais atrás, que Jesus, ele herdou o DNA de Maria e ele tem o sangue de Maria. Uhum. Se o DNA de Maria, o sangue de Maria, tinha pecado, como é que Jesus nasceu sem pecado? Então, onde que foi imputado no Éden? O pecado ficou imputado no Adão ou na Eva? Ok. São perguntas interessantes, hein? Notem que quando Maria é anunciada pelo anjo Gabriel, no versículo 35, Maria, ela diz assim, no versículo 34, ela diz assim, como se fará isto, visto que eu não tenho nenhuma relação com nenhum homem? No versículo 35, então, Gabriel diz, respondendo o anjo, diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Note que é o Espírito Santo que dá e que continua a dar essa santidade ao próprio Jesus. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, não é? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E perceba que
que embora, porque a questão não é o pecado, às vezes nós temos uma tendência de pensar que o pecado está no sangue, mas a questão aí é a natureza humana decaída, porque a questão do ser humano, não é? Quando nós pensamos em ser humano, não é a nossa carne que é pecadora, não é essa carne e osso, mas é a nossa tendência. Então, embora Maria fosse e ela diz justamente, ela assume para si essa humilhação, né? Ela diz assim, eis aqui a escrava, versículo 38, né? Eis aqui a escrava do Senhor, porque a palavra escrava, serva, é bem branda, mas é a palavra escrava. E ali, então, ela diz que o versículo 48 diz assim, porque atentou na baixeza, na sua condição baixa. Então, ela tá revelando o seu pecado, confessando o seu pecado, ao mesmo tempo que o santo, ele veio e se apossou dela, né? Então, há uma diferença aí que nós temos justamente que fazer. Principalmente, por exemplo, quando nós temos o Salmo 51, o Salmo 51 que fala sobre confissão de pecados, foi quando o próprio Davi disse, né? Eu nasci em pecado e minha mãe me concebeu, né? Em pecado. Não é que o sexo ou que o sangue ele é um fator pecaminoso, mas é a condição, a natureza humana pecadora. Essa é a grande diferença, né? Porque senão Jesus não poderia ter sido feito humano, correto? A questão não é ser humano. Ser humano Adão foi humano e não tinha pecado antes da queda, né? Então a questão não é basicamente o sangue ou a carne, né? Ou o corpo, né? Então foi a condição adquirida. Pois, justamente, a Condição adquirida depois de Adão. Muito bem, é isso mesmo. Bem importante isso. Então, o que acontece? Acontece que o assunto não é Maria aqui, mas é interessante porque nós temos uma dificuldade imensa com esse aspecto da Maria por causa da Igreja Católica, que criou uma mariologia, né? Quer dizer, uma doutrina em cima de Maria. Isso foi muito ruim para o cristianismo, porque desvirtuou, mas quando se fala de Maria, por exemplo, a gente não pode colocar Maria no mesmo nível que as outras mulheres, né? Porque Maria, naturalmente, acaba por receber Cristo, né, no seu próprio ventre. E não é possível nenhuma outra mulher, a não ser Maria. E aí, então, a Igreja Romana, eu digo Igreja Romana porque a Igreja Ortodoxa também, ela fala da Virgem Maria, mas sempre que, é interessante, quando a Igreja Ortodoxa vai representar Maria, ela sempre coloca Maria junto com o Filho, né? Ela nunca vai separar Maria de Jesus. Enquanto na Mariologia da Igreja Católica Romana, a Maria sempre aparece sozinha, como se Maria tivesse uma santidade antes de receber Jesus, quando isso não é verdade, né? Maria era tão pecadora quanto todos nós, mas ela foi, naturalmente, naquele momento
da concepção, da fecundação, ela foi naturalmente santificada, porque o próprio Cristo veio a ela, mas ela não se tornou uma deusa, e nem a mãe de Deus, no seu sentido que ela é a rainha, né? Ela é a rainha superiora, né? Como a Igreja Católica Romana acabou por desenvolver essa crença. Mas temos que pensar sobre isso. Muito bem. E aí? Sânia, Keren, Jurelma, Margarete, Vânia. Que bom que a Vânia está conosco. Não é? Tá tudo bem, então? Hoje nós vimos um pouco sobre humanidade, divindade, não é? Mais humanidade do que divindade. Divindade a gente viu quarta-feira, não é? E vimos, basicamente, rapidamente, os ofícios como profeta, sacerdote e rei. Quarta-feira que vem, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito de Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei, certo? E depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre a questão da exaltação e humilhação de Jesus, né? Esses aspectos são importantes para nós. Por quê? Agora, fazendo uma aplicação, né? A aplicação para nós é que em todas essas funções que Jesus exerceu, com o objetivo de nos redimir do pecado. E como ele é o Redentor, ele também participou da nossa realidade cruel, né? E essa é uma aplicação muito importante para nós, principalmente nos nossos dias, quando nós estamos como crentes, como cristãos, né, a viver toda essa pandemia, essa luta, essa dor, né? Coisas que nós não compreendemos, pessoas que nós estamos vendo partir, né? O luto, a dor, o sofrimento, quantos, né? E essa foi a realidade que Jesus enfrentou aqui. Nosso Senhor Jesus veio até nós e ele se compadeceu de mim e de você, daquela humanidade toda. É interessante que Mateus capítulo 4, versículo 35 em diante, o texto diz que ele via as pessoas como ovelhas que não tinham pastor. E essa é a grande bênção que temos. Quando nós somos unidos com Cristo, nós vamos começar a falar um pouco sobre vocação eficaz também, nas próximas perguntas. Né? Quando nós estamos unidos em Cristo, Ele está em nós somos tratados por Ele, mesmo que nós passemos pela dor, pelo sofrimento, pela incompreensão, pela perseguição, né? pela opressão. O Senhor passou por tudo isso. Nós acabamos de ler aqui um texto em Hebreus, né? Ele foi em todas as coisas tentado. Então, quando você estiver a ser tentado, pense uma coisa: ele se fez como eu, né? Ele passou pelas mesmas dores, passou muito mais. Veja só, se você pensar no aspecto divino de Jesus, como é que Jesus ele acabou por sentir dor, né? Porque até então, vamos pensar do ponto de vista, vamos olhar um pouquinho agora o aspecto divino de Jesus. Deus jamais iria sentir dor se não tivesse encarnado. Percebe? Deus nunca ia dizer, eu sei o que a Sânia passa, né? Se ele nunca tivesse encarnado. Eu sei o que a Jurelma está passando, mas ele precisou encarnar, né? Precisou sentir na carne, precisou sentir na alma, né? Quando ele diz, olha, minha alma está profundamente triste. Quer dizer, ele vê que a morte está chegando. A morte não é uma coisa assim
tranquila, não, irmãos. Por quê? Porque ele estava percebendo, chegando a hora do momento do corpo ficar separado da alma. O que é a morte? Separação. Lembra que nós falamos isso? Quando a nossa alma será tirada do nosso corpo. Então, esses aspectos são muito importantes para nós. Ele foi o nosso Redentor, ele sofreu por nós e agora está glorificado. E é o que vai acontecer conosco, né? É o que vai acontecer com você, comigo, né? Todos aqueles que creem. É esse aspecto maravilhoso do Evangelho que nós temos que absorver, né? Claro que não é apenas uma questão de conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, mas, sobretudo, esses aspectos teológicos, eles vão encher a nossa alma de esperança, de confiança, não abram mão da caminhada, continuem, né? Apesar de todas as dores e todas as situações difíceis, né? Tá bem, meus irmãos? É isso, meus irmãos. Obrigado, então, pela presença de vocês e nós já estamos encerrando.